Shalom a todos, que bom tê-los aqui, Deus abençoe a cada um. Dá um oizinho, isso não é tchau não, é oi para cada um, não é? Deus abençoe a todos, bom tê-los aqui conosco, graças a Deus. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet também, Deus abençoe cada um de vocês. É gostoso quando a gente vê a resposta aqui, dos irmãos que estão assistindo na internet, mandam uma mensagem, estou assistindo, estou em tal lugar, isso faz bem e a gente gosta de saber até onde a gente está indo, tá bom? Que bom, Deus abençoe a todos. Nós estamos estudando o livro de Efésios, temos estudado o livro de Efésios, pode projetar, por favor, e a primeira parte que nós estudamos do livro de Efésios falou sobre a igreja, a formação da igreja, as bênçãos que Deus tem reservado para a igreja. Nessa segunda parte que iniciamos, vem tratando agora sobre como a igreja, como que a igreja de Jesus deve viver. No domingo passado, o reverendo Ricardo falou sobre o relacionamento que deve existir entre os cônjuges, que foi do capítulo 5, do versículo 22 até o 33. E hoje, ou melhor, todos os relacionamentos, com amigos, com vizinhos, e muitos outros relacionamentos, todos são importantes, mas há um relacionamento diferente dos demais, que é o relacionamento familiar. E hoje nós vamos trabalhar o relacionamento entre pais e filhos. E o tema da mensagem é pais e filhos, parceria abençoada por Deus. Agora você observa que nós estamos falando lá de Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. E você observa então que o relacionamento entre os cônjuges vem antes do relacionamento entre pais e filhos. Porque se os pais não estão bem, os filhos sofrem. Então o cuidado primeiro é no relacionamento entre os cônjuges. Na realidade, eu poderia dividir em duas mensagens, mas eu vou ficar com uma só, ver o que o tempo nos permite. Mas eu gostaria de destacar, por exemplo, que muitas vezes maridos reclamam das esposas depois que os filhos nascem. Ela não tem mais tempo para mim, só cuida dos filhos, não é? Então, às vezes, é essa reclamação, precisa cuidar, porque os filhos vêm em segundo lugar, em primeiro lugar está o cônjuge. Eu me lembro, quando eu estava estudando, eu me lembrei de uma passagem quando eu fui estudar em Singapura, e cada dia tinha um que fazia toda a apresentação, fazia devocional, no 21º dia foi a minha vez. E eu iniciei dizendo, my wife, I miss my wife, fiz essa cara de sofredor, né? Minha esposa, que saudades da minha esposa, porque todos que iam à frente falavam, ai meus filhos, que saudades dos meus filhos, né? E eu falei que eu estava com saudade da minha esposa, claro que eu estava com saudade dos meus filhos, mas estava com mais saudades dos meus filhos, da minha esposa. E aí no corredor, cada um que encontrava punha a mão na cabeça, my wife, minha esposa, que saudade da minha esposa. Eu falo, aê, deu o braço a torcer. Então, essa é a preocupação de que o nosso relacionamento, marido e mulher, esposo e esposa, vem em primeiro lugar, mas também é importante o relacionamento entre pais e filhos. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu abençoe-nos nesse tempo, que seja um tempo gostoso, um tempo especial. Eu orei, estudei, pedi para o Senhor, e eu quero te pedir que esta mensagem faça a diferença na vida de quem está ouvindo, aqui no templo ou através da internet.
Quero te pedir mesmo, Senhor, ministra-nos, fala-nos, ensina-nos e ajuda-nos a praticar o que aprendemos e estudamos hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu vou dividir esta mensagem em duas partes, conforme está no texto. A parte A fala sobre os deveres dos filhos. Efésios capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ao dizer, filhos, obedecei a vossos pais, destaca que devem obedecer no Senhor. Significa que a obediência aos pais faz parte dos deveres dos filhos que têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você, filho, tem Jesus no seu coração como único e suficiente Salvador, faz parte a obediência e a honra aos pais. A autoridade dos pais sobre os filhos foi dada por Deus e tem todo o respaldo de Deus. E não se limita ao que o filho considera justo ou não. Eu acho que isto é razoável, eu acho que isto não é razoável. Não compete ao filho fazer essa observação. Um detalhe importante que você pode ver aí no texto. O verbo está no imperativo, não está no condicional. É imperativo, não é opcional. É um mandamento. E Paulo está citando aqui o 5º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é um dos 10 mandamentos ratificado aqui pelo apóstolo Paulo. O desprezo a este mandamento tem trazido efeitos terríveis, consequências danosas, quando os filhos desobedecem os pais. Honrar aos pais não é simplesmente obedecer. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Os pais deram uma ordem e os filhos a cumprem. Isto é obediência. Mas trata-se também de honrar, que significa amar, respeitar, valorizar, tratar de maneira especial e perceber e obedecer à autoridade e dar aos pais prioridade. Enquanto o filho está na casa de seus pais, não interessa a idade. Devem obediência e respeito à casa dos pais. E está ali na casa dos pais, quem determina o padrão, o estilo, a maneira de viver, é o chefe, são os pais que determinam isto. Com o casamento, cessa a obrigatoriedade da obediência, mas não cessa a obrigatoriedade da honra. A honra aos pais é vitalícia, é para sempre. Estão me acompanhando? Digam amém. Quando ficam muito quietinhos, eu não sei se estão viajando ou estão ali muito atentos. Eu espero que seja esta a opção, né? Muito bem. Se você deseja agradar a Deus e ser abençoado por Deus, devem obedecer e honrar aos pais.
É interessante observar que o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 2,51, diz que Jesus era obediente aos pais. Era o Deus encarnado, mas enquanto filho humano aqui na terra, o texto diz que ele era obediente aos pais. Agora, é fato, nem sempre é fácil ser filho. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui filho. Eu fui porque meus pais já estão com o Senhor. Mas quando eu era menino ainda, adolescente, esses dias atrás, jovem, não é fácil ser filho. Tem hora que a gente não concorda muito, não aceita muito a orientação. Eu vou reconhecer, não é fácil ser filho. Mas também não é fácil ser pai. E eu sempre digo que uma das tarefas mais difíceis que nós temos é a tarefa de ser pai. A hora de dizer sim, a hora de dizer não, a hora de decidir, a hora de encaminhar, a hora de agradar, a hora de desagradar, não é fácil. Os pais que estão me ouvindo sabem disso. E os filhos, me digam daqui uns anos quando forem pais. Não é fácil. A obediência protege e abençoa os filhos. O versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer ir bem na vida, quer sair-se bem, obedeça e honre os seus pais. Muito bem. Muitos do que os filhos serão ou passarão na vida tem a ver com a atitude que se tem em relação aos pais. Os filhos obedientes. Vai colocar aqui? Tá bom. Só um minutinho, os irmãos que estão nos ouvindo lá pela internet. Nós vamos ajeitar aqui. Obrigado, Rafael. Então, repetindo, muito do que os filhos serão ou passarão na vida tem a ver com a atitude que se tem em relação aos pais. Filhos obedientes serão abençoados. Mesmo que porventura você não entenda muito bem agora as orientações, os ensinos, os encaminhamentos dos pais. Se um filho discorda em alguma questão, deve buscar dialogar com os pais. Caso os pais não mudem de ideia, obedeçam. É isto que nós estamos aprendendo. Infelizmente, alguns só reconhecem isto, permitam-me a expressão, quando quebram a cara. Bem que meu pai falou. Bem que a minha mãe falou. Ou então, quando não os tem mais. Que saudade que eu tenho do meu pai e da minha mãe. Ele sempre tinha uma palavra boa, sempre tinha uma palavra séria, uma palavra oportuna. Então, queridos, a primeira parte deste versículo, deste texto, de Efésios 6, de 1 a 3, é isto: filhos, obedeçam seus pais. Não há muito o que falar, o que discutir. Como dizem os jovens, simples assim. A parte B fala dos deveres dos pais. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor.
Por que o apóstolo Paulo deu esta exortação aos pais? Porque eles estavam vivendo na época do Império Romano. E no Império Romano não existia o estatuto da criança e do adolescente. Os pais podiam abandonar os filhos, poderiam vendê-los como escravos, poderiam forçá-los ao trabalho, poderiam castigá-los até a morte. E Paulo está dizendo, está ensinando os pais cristãos, que estes agora, fazendo parte do povo de Deus, da igreja de Jesus, não podiam fazer como os romanos faziam. O padrão cristão era outro. Eles deveriam cuidar dos filhos como Deus cuida dos filhos dele, ou seja, em amor. É por isso que ele está escrevendo, porque mudava agora, não é mais conforme o Império Romano, conforme os não cristãos tratavam os filhos. Os pais cristãos deveriam e devem tratar os seus filhos em amor. Há uma divisão clara também aqui. Eu gosto de, lendo a Bíblia, eu faço isso, se você quiser fazer, eu vou grifando ali e separando. Se está dividida em duas partes, filhos, obedecei aos pais, depois, pais, não provoquem a ira aos filhos. Então, eu gosto, na minha Bíblia, eu vou grifando ali, circulando, que fica fácil da gente entender. E nesse versículo 4, também, tem duas divisões. A primeira fala do que os pais não devem fazer. Primeira, então, o que os pais não devem fazer? Não devem provocar os filhos à ira. Quando que os pais provocam os filhos à ira? A lista é grande. Eu fiz aqui apenas algumas observações e você vai trabalhando na sua mente aí. Primeiro eu pus quando não é equilibrado em sua disciplina, quando é rígido demais, quando é exagerado, quando é muito bravo, quando é muito severo, tudo é motivo de bronca, tudo é motivo de chamar a atenção. Isto vai irritando, tudo que eu falo é só bronca que eu levo. Eu coloquei também quando não ouve ou não prestigia, só menospreza, só sabe dar sermão. Tudo que faz está errado, tudo que faz é chamado a atenção. Quando faz exigências que o filho não tem capacidade, não está pronto, não está preparado para cumprir, e muitas vezes exigências em atitudes que os próprios pais não cumprem, não obedecem. Um exemplo muito antigo e muito... Não minta, meu filho, você não pode mentir, por uma pequena mentira, não pode mentir. Aí alguém telefona, olha, fala que eu não estou. É uma incoerência, eu sei que esse exemplo aqui é muito banal, mas eu queria que vocês pensassem nisso. Às vezes exige o que não dá, o que não faz. Quando não leva a sério as dificuldades ou os sentimentos dos filhos. Às vezes o filho vem falar com os pais por um sentimento que está tendo. Ah, não, isso não é nada. Ah, isso aí não tem nenhuma importância. Não ouve, porque se é importante para o filho, é porque é importante, nós precisamos atender. Quando humilha, desvaloriza-o, ridicularizam-o, dizem frases como: você não serve para nada, você nunca acerta, você nunca será nada na vida. Essas frases
são perigosas porque provocam revolta, abalos psicológicos, que muitas vezes duram a vida toda. Todos nós conhecemos pessoas complicadas, porque no tempo da infância não foram bem cuidados, bem tratados. A Bíblia ensina sobre a disciplina, mas não pode ser confundido com agressão física ou verbal. Mesmo o castigo, mesmo a disciplina, devem acontecer no Senhor. Alguns aspectos importantes, ou melhor, eu vou colocar apenas um aspecto importante aqui. Nunca, dizem que a gente nunca deve dizer nunca, mas aqui eu digo nunca. Nunca discutam nem briguem perto dos filhos. Então fora pode? Não, nem fora, mas próximo aos filhos. Isso marca, isso agride. Isto ensina-o a brigar com o cônjuge quando ele se casar. Eu já contei essa experiência, mas quando eu era menino, ou melhor, quando um dos meus filhos era menino, pequeno, um dia ele foi reclamar para a mãe de algo que o pai estava fazendo. A gente deu uma piscadinha um para o outro, brincou tal, e a Deise pegou a cinta, ou chinelo, não lembro o que é, eu me deitei e ela me batia, de brincadeira, então eu vou bater no seu pai. Queridos, deu o que para a gente acalmar aquela criança, de que nós estávamos brincando? Aí eu aproveitei, abracei, beijei bastante, abracei, brincadeira, aproveitei o ensejo, né? Mas sabe, queridos, isso marca. E se você que está conosco aqui ou nos ouvindo, viram os seus pais brigando, vocês sabem o que isso significa. Não façam isso em nome de Jesus, perto dos seus filhos. O que irrita os filhos? Pergunte para eles. Pergunte para eles quais as atitudes nossas que irritam vocês. Quando eu escolhi essa imagem, que está aparecendo aí o pai e a mãe conversando com os filhos, me percebeu na imagem mais ou menos os filhos dizendo assim, sério mesmo que vocês estão me perguntando isso? Não é? Sério mesmo que vocês estão me perguntando o que me irrita? Mas é importante, porque às vezes a gente não faz com a intenção de irritar, mas irrita. A parte B deste versículo é positivo. O que os pais devem fazer? Diz o texto, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E isto, então, vai desde a admoestação. O que é admoestação? É a advertência verbal, aconselhar, repreender, conversar, explicar, ensinar, dialogar. Senta ali, conversa e fala e fala. Mas, às vezes, isso não basta. E há necessidade de uma correção mais rígida. E a Bíblia fala até mesmo do uso da vara. Ela fala da vara porque é um instrumento mais adequado. A mão pode machucar. O cinto, e eu me lembro que uma vez eu estava arrumando o cinto, e o filho já ficou assustado. Então, tem aquela vara, que é um instrumento próprio, que fica no devido lugar.
nós demos um nome àquele objeto de correção, que os filhos não concordavam e não concordam até hoje. Olha o eu te amo. Então, demos o nome lá de eu te amo, para saber que quando a gente usava, era por amor. Então, ficava ali no lugar adequado o eu te amo. É amor de pai e de mãe. Alguém disse que a disciplina com a vara é como remédio. Somente quando necessário e na dose certa. Os filhos têm temperamento e comportamento diferentes. Por isso, as formas de disciplina devem ser diferentes. Os pais precisam conhecer seus filhos e saber a dose, saber como corrigir a cada um. Ser pais legais não significa dizer sempre sim. Os nãos também educam. Os pais às vezes podem se enganar. E quando isso ocorre, precisa admitir. Me perdoa, eu errei. Eu fiz isso e não deveria ter feito. Quando eu disse que ser pai é uma das tarefas mais difíceis, eu errei muitas vezes. Eu me lembro que uma vez eu cheguei e estava vendo um entreveiro ali entre eles. O primeiro que eu vi, eu peguei, levei para o quarto, ele tentou falar, argumentar, eu não deixei, eu surrei, coloquei de castigo, deixei no quarto ali. Depois que passou, eu fui lá conversar, explicar por que ele tinha apanhado. Ele disse, mas papai, não fui eu, foi o fulano, foi o outro. E realmente o outro reconheceu que tinha sido ele. Eu pedi perdão para ele. E naquele dia, ao invés de eu orar por ele, eu me ajoelhei e pedi, hoje você vai orar pelo papai. Ele orou por mim e eu pedi perdão. Você me perdoa, o papai errou. Eu creio que isso não tirou a minha autoridade, muito pelo contrário. Então os pais às vezes erram e quando erram precisam admitir. A sua autoridade não vem do fato de você ser perfeito, mas vem a autoridade de Deus. Alguns aspectos importantes na disciplina. Os pais devem mostrar unanimidade na disciplina. Para isso é preciso que os pais conversem, os pais entrem num acordo, porque às vezes o filho pede uma coisa para o pai diz não, aí vai para a mãe, um coração mais mole, ou vice-versa. Os dois, pai e mãe, precisam conversar, acertar sobre a orientação dos filhos, precisa haver unanimidade, não pode, um diz sim e o outro diz não. Se um não concorda com aquele não do pai, a mãe não concorda, por exemplo, com o não do pai, ela vai conversar com o pai separadamente. E o pai que deu uma resposta vai procurar o filho. Não pode a mãe, olha, conversei com o seu pai e tal, porque desautoriza. Eu estou dizendo da mãe para o pai, mas pode dizer do pai para a mãe também. Uma coisa importante, não pode agir com raiva. Tem hora que a gente fica irritado, fica bravo demais. Precisamos nos acalmar, orar, pedir para Deus ajuda e corrigir em amor. Coisa importante, deve explicar
por que está disciplinando. Você entendeu? É diferente temperamento, personalidade, idade dos filhos. Chega uma hora que a gente não vai mais corrigir com a vara, mas pode usar outros meios, uma outra disciplina. Uma boa dica para os pais aí quando seus filhos desobedecerem: sequestra o celular. Não sei se vão conseguir, mas alguma coisa. Precisa até nisso saber dosar. Quando eu estou dizendo aqui, eu estou falando constantemente de que é difícil ser pai. Uma ocasião, um dos meus filhos não estava indo bem na escola e tirou uma nota baixa. E ele estava aprendendo um dos instrumentos. Quem será? Estava aprendendo um dos instrumentos. E no sábado seria o primeiro dia que a banda que ele estava tocando ia se apresentar. E eu, de castigo, não deixei que ele tocasse no louvor. Durante o culto, o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu chorei o tempo todo, e muitos pensavam: olha, está muito boa essa banda, olha como está movendo o coração do pastor, olha que banda ungida. Mas o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração, que eu tirei o que eu não deveria tirar. Tirei um privilégio, tirei uma bênção que eu não deveria tirar, graças a Deus, que isso não o traumatizou. Deve orar com os filhos, pedindo ajuda para não incorrer mais naquele erro. Vamos orar? Façam isto. Façam isto. E deve haver também perdão. O filho precisa saber que a partir da disciplina não há mais culpa pelo ocorrido e que ele é amado pelos seus pais. Eu quero destacar também alguns aspectos importantes no relacionamento entre pais e filhos. Primeiro eu vou colocar aqui que é a questão do tempo. Hoje as pessoas trabalham muito, têm muito o que fazer. Preste atenção nesta frase. Trabalhar é importante. O problema é quando ele se torna mais importante do que o que realmente importa. Eu gostei dessa frase. Gostei dessa frase. Parabéns para quem fez. Muito obrigado. Trabalhar é importante. O problema é quando ele se torna mais importante do que o que realmente importa. Segundo aspecto, exemplo. Os filhos aprendem mais com o exemplo do que com palavras, ordens ou ameaças. Estão de olho nos pais, observando, dê o exemplo. Terceiro, limites. Os filhos precisam de limites e conhecer os seus limites. Às vezes, os filhos são estragados por complacência exagerada. Não tem limites. Quarto, carinho. Os filhos precisam de afeto, de docilidade, de atenção, de carícia. Sabe quando senta ali e passa a mão na cabeça do filho, faz um carinho na cabeça, segura na mão do filho, dá um beijo nos filhos. Isso deve partir dos pais. Chega uma idade que os filhos acham que isso é pagar mico, não gosta muito, mas não gosta muito que se faça em público.
mas a gente precisa descobrir uma maneira de transmitir carinho, elogios. Eu amo você, você é muito importante, eu acredito em você, você consegue, você é inteligente. São palavras que abençoam. Um outro aspecto também que somente os filhos gostam: presentes. Os adultos não gostam, né? Mas de quando em quando, sem ser no Natal, sem ser no aniversário, um presente demonstra apreço, carinho, faz bem. Queridos, os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Eu quero terminar este item, não é ainda a mensagem, é este item, dizendo da diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que os pais deixam para os filhos. Legado é o que os pais deixam nos filhos. Herança é o que os pais deixam para os filhos. Legado é o que os pais deixam nos filhos. E eu queria dar um testemunho aqui. Eu tive um pai que não pôde nos deixar grandes heranças. Quando ele faleceu, ele deixou uma casa bem pequena e humilde. Alguns dos presbíteros estiveram lá comigo. Uma casa muito simples e humilde, mas que abrigou a mamãe. Quando a mamãe faleceu, aquela casinha pequenina, dividida por 3, uma herança, louvado seja Deus. Mas deixou em mim e nas minhas irmãs um legado. Eu sei que o meu pai era pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas eu nunca vi pecado no meu pai. Eu sei que ele era pecador, a Bíblia diz que era, mas eu nunca vi um pecado no meu pai que dissesse: olha só, eu continuo pecador, mas ele deixou esse legado em mim, e eu gostaria de deixar nos meus filhos esse legado. Quando olharem para mim, poderem ver com respeito, com autoridade. Qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos? Muitas vezes nós nos preocupamos em deixar herança, mas eu creio que o mais importante é qual o legado que vocês vão deixar nos seus filhos. Agora sim, eu quero concluir a mensagem. Primeiro objetivo desta mensagem é desafiar os filhos à obediência aos pais. Queridos filhos que estão me ouvindo, seja criança, seja adolescente, seja jovem, e seja adulto, se você ainda tem pai e mãe, você deve-lhe a honra, o cuidado para com eles. Nós temos aqui um casal cuja mãe está enferma há anos. E é um desgaste muito grande, e eu sempre digo para esta filha: Deus vai honrá-la. Eu sei do cuidado dela, do marido, é de outra cidade, eu sei da dificuldade, eu digo: Deus vai te honrar por esse cuidado. Então, o meu objetivo nesta mensagem, queridos, é despertar nos filhos. Se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, que você, nesta noite, o Espírito Santo penetre no seu coração, e se há porventura algum ressentimento, alguma mágoa, algum descontentamento com o seu pai para com a sua mãe,
se você tem sido um filho, uma filha desobediente, em nome de Jesus, tome a decisão hoje para que você seja abençoado, para que Deus possa derramar sobre você as bênçãos. É ordem de Deus obedecer aos nossos pais, mas também tem como objetivo encorajar os pais a exercerem a missão dada por Deus, de cuidar, de orientar, de ensinar, de servir-lhe de exemplo. Vocês recebem esses filhos e vocês vão dar direção, são como flechas na mão do alqueire, você vai dar direção para os filhos. Quero convidá-los agora em nome de Jesus, a orarem entregando os filhos ao Senhor. Se você não se acha um bom pai, uma boa mãe, peça a Deus que Ele o ajudará. Nós não podemos obter uma boa família quando o nosso coração está cheio de decepções, de feridas, de mágoas, de marcas de uns para com os outros. Filhos e pais que estão me ouvindo aqui no templo, que estão me ouvindo pela internet, é o momento de corrigir os rumos. Em outros tempos eu convidaria agora os filhos e os pais para se juntarem abraçados e eu oraria. Nós não podemos fazer isto, mas eu quero convidar vocês agora, filhos, em oração. Responda para Deus, você tem sido obediente? Você tem sido obediente à ordem de Deus? Pais, você tem se empenhado para ser um pai segundo o padrão divino? Curve sua cabeça e vamos orar.